Boa noite a todos e a todas. Vamos dando início a mais uma live do projeto Tecendo Diálogos, projeto este que tem por objetivo debater temas que provoquem o debate, que provoquem reflexões na sociedade, e a gente tem direcionado esses debates especificamente aqui para o nosso município de Mostardas, sempre trazendo aí convidados que possam enriquecer os temas que a gente se propõe a abordar. E hoje nós abordaremos, né, a questão da acessibilidade, a questão dos direitos da pessoa com deficiência. Estamos aí em plena Semana Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e eu tenho aqui dois grandes amigos, né, duas figuras fantásticas que cada uma no seu espaço, no seu tempo e no seu jeito de ser e estar no mundo tem contribuído aí com a acessibilidade, com a inclusão e com os direitos da pessoa com deficiência. Vamos começar aqui descrevendo o nosso ambiente, né, como a gente procura fazer, né, é um exercício também nesse mundo digital nós nos dedicarmos a experimentar, mas também praticar a acessibilidade. Bom, nós estamos aqui, a nossa tela, ela é formada por 4 janelas, né? Na parte de cima, à esquerda, então na primeira tela estou eu, Jorge Amaro, um homem negro de 42 anos, cabelos castanhos, crespos, óculos de grau, né? Eu visto um terno cinza, uma camisa preta, e ao fundo aqui uma parede de madeira com alguns certificados aqui do meu escritório. Do meu lado está o meu grande amigo Cid Chames, o Cidito, né? O Cid é um homem branco, de meia idade, calvo, um cavanhaque denso, usa um óculos de grau, ele está vestido ali uma camisa clara, depois ele pode explicar um pouco melhor a cor da camisa. Ao fundo ali uma janela de madeira, também está na residência dele, lá no Cantegril, em Viamão. Na parte de baixo, à esquerda, está a nossa querida Luciana Corte Real, nossa intérprete de Libras, que desde o início do projeto está sempre conosco. Ela é uma mulher jovem, branca, cabelos pretos, escuros, compridos, olhos pretos, escuros, né? Veste uma roupa preta, né? Que é necessário para que a interpretação aí fique da melhor forma possível. E na outra tela está o nosso querido amigo Marquinho Lang, presidente da FADERS, um homem de meia idade, branco, cabelos pretos, curtos, a barba rala, né, veste uma camisa branca, está ali também na sua residência, né, ao fundo ali uma parede branca, uma porta branca, lá atrás uma televisão. Então, são os amigos aí que estão conosco hoje para debater aí essas questões tão importantes, né? Eu tenho dito que, para abrir a nossa conversa, que acessibilidade, antes de tudo, é liberdade. Antes, vamos esquecer as leis, vamos esquecer os decretos, vamos olhar para a diversidade humana. Então, acessibilidade é as pessoas terem a possibilidade de escolha, ou seja, de escolherem onde querem ir, escolherem como querem viver. Então, o grande desafio da acessibilidade é eliminar barreiras. Por que a gente precisa eliminar barreiras? Para garantir, então, uma sociedade mais igualitária e promover a inclusão. Inclusão é estar junto, mas não é somente estar junto, é estar junto em igualdade de acesso, em igualdade de condições, em igualdade de oportunidades. Então, é um estar junto diferente. Um estar junto com inclusão é um estar junto, meu caro amigo Marquinho, com empatia. Ou seja, as pessoas que não têm deficiência se darem conta que eliminar barreiras não é só cumprir a lei, não é só seguir as normas. É um ato humanitário, é um ato mínimo de humanidade. Se eu tenho um amigo que é cego, se eu tenho um amigo que é cadeirante, se eu tenho uma amiga que é com síndrome de Down, eu preciso, enquanto ser humano, querer que essa pessoa tenha dignidade no seu modo de ser e estar no mundo. Então, promover a acessibilidade, mais do que tudo, é um ato de humanidade. E para começar, então, a nossa conversa aqui, eu quero já, de imediato, passar a palavra para o nosso amigo Marquinho Lang, que é o presidente da FADERS, Acessibilidade e Inclusão, para ele dar uma saudação inicial e contar um pouco quem é o Marquinho Lang. Conta para nós aí, Marquinho.
Jorge Amaro, primeiro eu queria te agradecer muito aí pelo convite para a live, né? Junto com o Cid, que é essa figura fantástica. E vocês dois têm um histórico fantástico, né, na audiodescrição. Né? Vocês são mestres na audiodescrição. Eu sempre digo que a gente, quando fala em audiodescrição no Rio Grande do Sul, a gente lembra do Jorge Amaro e dos seus parceiros, né? Dentro da entidade que vocês criaram e o histórico que vocês criaram da audiodescrição no estado do Rio Grande do Sul, né? Fazendo com que as pessoas possam enxergar pelos seus olhos, né? Ver pelos seus próprios olhos, pelos olhos das outras pessoas, né? Que fazem aquele trabalho fantástico que é feito, né? Dá um alô especial para a Luciana, e a nossa intérprete, né? Que faz a nossa comunicação aqui, né? E saudar a todos que estão nos acompanhando aqui na live, né? O Marquinhos Lang, do interior de Bom Retiro do Sul, nasci em 1970, trabalhei com meus pais na agricultura familiar até os 18 anos, me formei técnico em contabilidade. Meu sonho sempre foi entrar na vida militar e eu entrei. Virei bombeiro. E com 19 anos estava formado como soldado do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Fiz o meu curso em Canoas e passei por algumas cidades do estado. Em 1993, fiz o meu curso de cabo em Porto Alegre, girei novamente por outras cidades, fiz a Operação Golfinho, girei muito. Eu era um apaixonado pelo meu corpo, pela minha estrutura e pela minha profissão, né? Pela minha missão de ser bombeiro. Eu era um apaixonado, Cid, por tudo isso. Eu vivia aquela história. Em 97, só que eu tinha um grande defeito. Um grande defeito. Eu era muito jovem quando entrei nos bombeiros e não tinha uma vivência muito clara de tudo, Jorge Amaro. Então, isso fez com que eu tivesse um pouco menos cuidado que deveria ter. E aí, eu costumava, muitas vezes, arriscar um pouquinho mais, sem utilizar todos os equipamentos de proteção. Nunca deu errado, mas aquele dia deu. Em 1997, eu estava fazendo um treinamento, descendo de 28 metros de altura e acabei despencando de 10 metros. Praticamente um prédio de 4 andares. Caí de costas, fraturei a 7ª vértebra torácica, desculpe, e isso fez com que eu tivesse uma lesão medular. Fiquei praticamente 2 anos no hospital, 3 cirurgias difíceis, muito complicadas, 20 dias em coma. Tudo isso fez que eu, com 26 anos, fosse para uma cadeira de rodas, com a lesão medular, e ficasse paraplégico. E começasse a ver o mundo de uma forma diferente. Tudo isso aconteceu, né? Eu acabei me elegendo vereador em 2000 no meu município, na minha região, porque eu voltei às minhas atividades. Eu não podia mais jogar o futebol amador, mas eu virei treinador das equipes que eu jogava. E logo fui o presidente da liga de futebol e eu que organizava os campeonatos do município, né? O campeonato amador. E assim fui indo. Aos poucos, como eu era muito popular, acabei entrando na vida política do município, me elegi vereador em 2000. 2002 concorri a deputado estadual, fiquei como suplente. Assumi em 2005 como suplente. 2006 entrei como titular, e tive uma trajetória pública, né, dentro dessa história toda. Aí que eu conheci praticamente a questão do que é uma política pública, né? A partir dali comecei a militar muito na área da pessoa com deficiência, militar bastante, e tudo isso fez com que hoje eu pudesse estar aqui. Sou formado em gestão pública, né? Sou graduado em gestão pública. Tive a fui pós-graduando em gestão ambiental, inclusive, né? Não concluí o curso ainda da pós-graduação em gestão ambiental, mas tive que segurar lá atrás, até porque vim para a FADERS para continuar esse trabalho dentro principalmente da acessibilidade e inclusão. E aí, a gente toma a frente depois e continuamos a nossa história, Jorge. Muito obrigado, Marquinho. Eu gosto muito de uma frase do Eduardo Galeano, que ele diz que, além de átomos, nós somos formados por histórias. Então, as histórias também são importantes, né? Elas ajudam a gente a entender melhor o contexto de cada um dos sujeitos. Bom, e agora, então, eu quero ouvir um pouco deste meu amigo, diretor da GAD também. Fundamos junto a Associação Gaúcha de Audiodescritores. Né? Eu quero ouvir quem é o Cid Chames, o Cidito. Pois então, em primeiro lugar, que prazer estar aqui com vocês, com esse time
maravilhoso, dois feras, e com a Luciana também, que a gente já vem falando que um dia a gente vai trabalhar junto, mas é difícil, assim, não tenho toda essa experiência para falar de mim. Eu acho que a gente ia precisar de uns 2 dias, mais ou menos, para eu contar toda a minha história. Estou brincando. Eu sou músico, sou diretor do Som da Luz, que é uma empresa que trabalha com acessibilidade em conteúdo audiovisual. Na música, eu comecei em 80, por aí, de forma profissional. Então, eu tenho uma longa carreira de músico, mas sempre paralelo à música, eu trabalhei com alimentação. Eu tive, não sei se vocês lembram, na Rua da Praia, claro que vocês são bem mais moços que eu, né? Eu nasci em 61. Eu tive a Bruxa Tropical, que foi uma das primeiras lancherias de suco e sanduíche natural de Porto Alegre. E é uma das grandes paixões, assim, a culinária, né, que sempre me acompanha. Tive um restaurante de comida típica judaica também, junto com 2 músicos, com Sadi Omrich, do Nenhum de Nós, e com Lúcio Vargas, que na época ele era baixista do Ney Lisboa. E a gente foi muito legal, porque na época o nome do restaurante era Leheim. Como era um time de músicos e gourmets, né, na época a gente chamava de cozinheiro, não era chefe, né, não tinha esse nome todo. A gente batia a palma e saía na 0 hora no caderno de gastronomia. Os guris do Leheim bateram palma. Então, foi uma experiência muito bacana. E, então, eu tive sempre essa vivência de administração de negócio. E me convidaram em 2009, me convidaram para ser gestor de um projeto. Era um projeto da PUC, do Prime da PUC, que o resultado final era um audiolivro. E daí, com um audiolivro, eu fui ver o que era um audiolivro, comecei a conhecer acessibilidade, conhecer audiodescrição, eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia esse universo, e a partir daí começaram a aparecer outros trabalhos de audiodescrição, e me parecia, comecei a conhecer os dados, as estatísticas, né, da quantidade de pessoas com deficiência que tem no mundo, né, isso para mim foi tudo muito impactante, muito novo, e eu comecei a trabalhar, me apaixonei pelo trabalho, esse de acessibilidade, primeiro em audiodescrição, e tudo para mim parecia, além de novidade, muito óbvio. Então, quando eu comecei a fazer os trabalhos, eu achava que tudo já existia. Muito tempo depois, eu fui perceber que tudo era novo, que a forma profissional de se trabalhar audiodescrição estava começando. Quando eu comecei, tinha só 6 anos de audiodescrição de forma profissional. A partir daí, vim me envolvendo cada vez mais. Quando a gente vivencia isso, essa realidade e o resultado do trabalho que tu faz, a vida muda. E daí é difícil fazer diferente e pensar diferente. E é um aprendizado constante. A gente tem que estar pronto e aberto para aprender. Como dizia a minha cozinheira e uma grande amiga, a Dona Maria, aprender não ocupa espaço. Isso eu venho trazendo comigo e tenho aprendido muito com o trabalho de acessibilidade e inclusão até agora. E hoje é mais um dia de aprender. Grande Cid, grande parceiro. Eu tenho defendido muito
que quando a gente analisa o contexto histórico das pessoas com deficiência, né, ou seja, quando na minha tese de doutorado, eu analisei toda a legislação brasileira desde o Império. E a gente começa, as pessoas com deficiência ganham cidadania, de fato, em 1988. Esta foi a primeira Constituição que, de fato, garantiu cidadania. Então, eu tenho dito o seguinte, que as pessoas, elas não superam limites. Aquelas que conseguiram, de certa forma, vencer as barreiras do preconceito e da discriminação, as quais passaram a vida inteira, são as mais resilientes. E aí, quando a gente tem um Marquinho, quando a gente tem um Moisés Bauer, quando a gente tem um Adilson Corlassoli, quando a gente tem uma Jéssica Mendes, essas pessoas são fruto da luta, né, de uma luta permanente, né, afirmada pelo protagonismo, afirmada pela identidade, pela percepção das pessoas com deficiência, que devem, o tempo inteiro, né, ocupar os seus espaços para que possam, assim, nos ensinar. E aí o Cid traz um elemento muito central, Marquinhos, que é a questão do aprender. Eu tenho defendido, inclusive na minha tese de doutorado, eu coloquei um pouco disso, mas estou desenvolvendo um pouco mais agora, né, que é a ideia de uma pedagogia da acessibilidade. Ou seja, quando eu, lá no início da nossa fala, que eu disse que eu não ia tratar muito hoje de lei, não ia tratar muito de norma, porque, na verdade, nós já produzimos uma quantidade gigantesca de leis, nós temos uma quantidade fantástica de normas, mas é óbvio que a sociedade está sempre se transformando, a gente ainda não conseguiu tudo que gostaria, há demandas, há lacunas ainda a serem superadas, mas eu acho que antes disso há uma grande questão que é o aprender para o acessível. E o aprender para o acessível exige essa capacidade de eu dialogar com o outro. Eu posso dizer para vocês que todo o meu aprendizado com relação às pessoas com deficiência ao longo da minha vida se deram em mesa de bar, se deram em restaurantes, se deram em jogos de futebol, acompanhando, por exemplo, os jogos de futebol de 5 para cegos, se deram na convivência. É a convivência que nos ensina. E aí, só que eu preciso estar disposto a aprender com essa convivência. Então, uma pedagogia da acessibilidade é para além das leis, para além dos decretos, para além das teorias, eu ter capacidade de aprender com o outro. E nessa capacidade de aprender com o outro, eu quero agora, então, ouvir um pouco, Marquinho, da tua experiência como parlamentar, e tu tá tendo, tu também fostes, como eu, secretário municipal de meio ambiente, então tu conhece o lado de quem parla, né, do parlamento, mas também está tendo a experiência agora do executivo, de quem tem que executar. E tu, como eu também, porque isso são poucas pessoas que conseguem ter essa oportunidade, digamos assim, de estar nesses diferentes espaços. Porque muitas vezes alguém que está só no parlamento, ele não tem ideia de como é que são as coisas no executivo. E vice-versa. E, ao mesmo tempo, nós dois que somos municipalistas, sabemos que a vida acontece nos municípios, nos municípios existe a União, existe o Estado, e os estados e o Distrito Federal, existem os municípios, mas a vida das pessoas é nos municípios. Então, eu queria que tu falasse um pouco, Marquinho, da tua experiência de deputado estadual e a tua experiência agora, como presidente da FADERS. Perfeito, Jorge Amaro. Eu quero dizer também que, além de tudo que eu fechei ali, Cid, eu principalmente, assim, o Jorge Amaro, ele não é mais o Jorge Amaro, tá? Ele é o pai da Safira, tá? Ele é o pai da Safira. E o Marquinho Lang é o pai do Pedro e do Miguel. Então, eu tenho gêmeos, né, de 7 anos. É o pai do Pedro e do Miguel. A gente já virou essa página. Então, assim, ó. Mas eu queria dizer uma coisa, né, que o Jorge Amaro falou que é fundamental. Primeiro, o meu histórico dentro da Assembleia. Eu assumi em 2005 e saí de lá em 2010. Eu fui presidente, eu fui membro titular da Comissão de eu fui presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos 2007, 2008.
Só para te ter uma ideia, e tu tem histórico, Jorge Amado, tu tem histórico, tá? De toda essa defesa, o Cid também, vocês passaram por coisas que eu não passei. Vocês passaram por coisas que eu não passei. E vocês sabem o que eu estou falando. Das dificuldades que se tem e de toda essa luta lá atrás, tá? Que fez com que a gente chegasse a esse momento. Então, esse momento, por exemplo, eu não tive essas lutas. Eu não passei por essas dificuldades que vocês passaram. E vocês não precisam me dizer. Porque vocês enfrentaram situações e todas essas situações elas são diferentes, tá? Eu cheguei na Assembleia, só que eu fiz um marco na Assembleia, só para vocês terem uma ideia. Eu fui o primeiro deputado, tá? Sempre a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, tá? Ela era automaticamente de um partido de esquerda. Sempre de esquerda. Se aproximava alguns do centro, mas era de esquerda, tá? Eu fui o primeiro deputado a assumir a presidência da Assembleia do Rio Grande do Sul, que é histórica, que é a única que tem um relatório azul, que conta o histórico de cada um dos atendimentos. Tá? Eu fiz palestra até fora do estado para falar sobre o relatório azul de 2007, 2008, que é o que eu fiz esse trabalho. Eu fui o primeiro deputado de um partido de extrema direita, imagina, eu estava no PFL, Jorge Amado, eu estava no PFL, cara, do ACM Neto, do ACM, do Antônio Carlos Magalhães, eu era do PFL, Cid, e eu fui presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia, e eu fui defendido, sabe por quem? Pelo Raul Ponte e pelo deputado Dionilson Marcon. O Marcon era o presidente, e aí o pessoal do PT e dos partidos de esquerda, que estavam PCdoB e tudo, disseram assim, vocês são loucos, vocês vão entregar a presidência da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos para o Marquinho Lang, que além de tudo é brigadiano, é policial, né, porque eu vinha eu era bombeiro da Brigada Militar, cara, sabe? E de um partido de direita. Vocês estão com a cabeça onde? E sabe o que o Marcon disse na reunião, na frente de todo mundo? E o Raul Ponte segurou e disse que era verdade. O Marquinho Lang, aquilo que tu sabe melhor do que eu, Jorge Amado. Ele disse assim, o Marquinho Lang, ele vai ser presidente, vai ideologicamente ter a posição de centro-direita, nos debates, em tudo, só que ele nunca vai tirar o nosso poder e a nossa voz. Pode ter certeza que ele não vai fechar as portas da comissão para as pessoas que precisam. E olha que eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso, para mim, foi a melhor, assim, ó, o maior momento que eu tive dentro da Assembleia, sabe? Porque, assim, ó, inclusive o deputado Dionilson Marcon, quando foi passar a presidência da comissão para mim, ele disse o seguinte, eu e o Marquinho nunca vamos nos entender. Bem assim, ele disse assim, eu sou do PT, ele é do PFL. Eu sou gremista e ele é colorado. E eu sou do MST e ele é brigadiano. Quer dizer, nós nunca vamos se entender. E começou a rir quando ele passou a presidência para mim. E foi fantástica essa experiência, gente. Porque eu aprendi realmente o que era direitos humanos. Eu não sabia o que era direitos humanos. Eu sabia dos direitos humanos daquilo que todo mundo fala na rua. Da boca para fora. Que direitos humanos é para vagabundo, é para isso, é para aquilo. E eu comecei a perceber, eu sou filho adotivo, cara. A minha mãe tinha 16 anos, não tinha condições de me criar. Ela me doou com 50 dias para uma família. Ela não tinha condições de me criar. Me doou. A minha mãe é alemã, por isso que eu sou Lang, meu sobrenome. E o meu pai, ele é uruguaio, a mãe dele é uruguaia, e o pai dele é negro, Jorge Amado. Por isso que eu sou alemão, de sangue e de sobrenome, e moreno, como eu sou. Por quê? Porque então, olha só como isso é importante, sabe? E esse momento foi muito bom para mim. Porque eu comecei a ver as coisas de uma outra forma, sabe? Porque o que eu penso, por exemplo, da questão? É evidente que eu quero, por exemplo, que as pessoas, elas tenham os seus direitos. Mas ela também tem os seus deveres com a sociedade, né? Elas não podem ter só direitos. Então a gente começou a trabalhar essa questão, mas não deixar de acolher as pessoas. Trabalhamos muito a questão da adoção, por exemplo, da questão do servidor da área de segurança que trabalha dentro dos presídios e que fica o tempo todo ali enfrentando aquela situação, né? E tendo que, muitas vezes, sem um auxílio psicológico,
o cara fica totalmente desequilibrado e comete coisas que certamente em sã consciência não cometeria, sabe? Então são vários confrontos que a gente tem na sociedade, são várias coisas. E eu tenho uma coisa comigo, tá? Que quando se trabalha no município, e é por isso que a gente conversou até fora do ar antes, da municipalidade, eu sou defensor dos pequenos municípios, eu não sou daquele cara que acha que município pequeno tem que acabar, eu não vejo dessa forma, tá? Porque, assim, ó, o que seria de Mostarda se ela tivesse, se continuasse, ela pertencia a qual município ali, Jorge Amado? Mostardas pertencia, né? Pois é, imagina se ela tivesse lá ainda, se ela tivesse ainda como distrito ainda, sabe? É claro que ela não teria esse crescimento que ela tem hoje e toda essa estrutura que ela tem hoje. Então eu vejo dessa forma. As coisas acontecem no município. E eu tenho uma coisa que vem da questão da gestão ambiental, tá? Eu, como secretário do Meio Ambiente Lajeado, nós criamos um sistema lá que é a chipagem dos animais, tá? Principalmente quando nós pegava cachorro de rua, tudo, nós chipava ele. Chipava, fazia castração, dava todos os medicamentos que precisava e tudo, e colocava para adoção, tá? A responsabilidade de quem ia lá buscar era de que ele tinha que respaldar e cuidar daquele animal. E isso se chamava um termo de ajustamento de conduta. Era uma parceria e nós tínhamos o Ministério Público com a gente, nós tínhamos a secretaria e tinha a pessoa que estava fazendo a adoção, tá? Nós fazíamos isso também em todo o corredor ecológico. O que é o corredor ecológico? Que a gente tem no Vale do Taquari, porque tem o rio, tá? A mata ciliar e o corredor ecológico. Nós trazíamos o seu Joãozinho, que tinha terra naquele momento, ele sentava com nós, da secretaria, com o Ministério Público e ele. E nós fechávamos um termo de ajustamento de conduta, entendeu? Para que ele pudesse ser respaldado. Eu vejo essa forma de fazer o trabalho da acessibilidade e inclusão nos municípios. Termo de ajustamento de conduta. Em cada um dos momentos. Em cada um dos momentos. Por exemplo, se eu for lá se eu for no município de Mostardas, vamos dizer assim, vou pegar um município maior, um município turístico, tá? Um município, por exemplo, Capão da Canoa. Sabe quantos hotéis adaptados tem em Capão da Canoa? Apenas um, tá? Que é o Hotel Araçá, que é lá na praia entre Capão e Capão Novo, tá? O Hotel Araçá, e tem um apartamento apenas adaptado, tá? Só um apartamento adaptado. Vem cá, será que não dá para a gente sentar com esse pessoal, organizar e fazer um termo de ajustamento de conduta, e toda vez que eles fizerem uma nova construção naquele hotel, que eles dê condições, por exemplo, que tu entre no banheiro. Nós não precisamos de muita coisa. Nós temos poucas adaptações para fazer. Mas essas adaptações, elas têm que ouvir as pessoas com deficiência. Elas têm que ouvir as pessoas que realmente vão utilizar aquele equipamento e aquele local. Por exemplo, tem vários municípios que hoje já têm dentro do seu plano diretor a normativa, né, 90-50. Vários municípios. O que acontece? Todo projeto que entra, ele é obrigado a seguir aquela regra. E o cara vai ter que cumprir aquela regra, sabe? Porque quando tu coloca no plano diretor, ele não vira um plano de governo, ele vira um plano de gestão. E os próximos governos vão ter que respaldar isso. E essa é uma responsabilidade que tu vai ter lá na frente. Se Deus quiser, Jorge Amaro, tu, sendo hoje pré-candidato a vereador, tu conseguindo chegar na Câmara de Vereadores, eu tenho certeza que tu vai olhar dessa forma. E não é difícil de fazer as coisas, não precisa pegar não precisa fazer alguma coisa que possa prejudicar as pessoas. É evidente que tem custo para fazer as coisas. Mas quando tu for fazer um novo empreendimento, tu pode adaptar esse novo empreendimento. Não há problema nenhum de fazer isso. Então, essas propostas são pequenas. Só para te ter uma ideia, para mim encerrar essa primeira participação minha aqui, eu tinha um amigo meu que ele e a esposa dele me convidaram para ir a Santa Cruz, lá comer um churrasco, aquela coisa toda. Disseram para mim assim, não, tu pode vir, vamos tomar uma cervejinha. Não, eu vou ter que pegar a estrada de novo, não vou beber, né? Não, fica aí, vai amanhã. Mas eu cheguei lá, eu conheço a casa dele, sabia que eu não entrava no banheiro. Imagina eu ficar num lugar onde eu não entro no banheiro. É uma situação bem difícil, né? Minha cadeira não passava na porta.
Aí foi para lá, eu tive que dizer para eles, não, é o seguinte, o teu banheiro eu não consegui entrar, então fica difícil de eu passar a noite aqui. Mas, né, quem sabe no futuro. Só que a casa era alugada, né? E depois ele me ligou um dia muito contente, Jorge Amado e Cid, que ele tinha resolvido o meu problema. Eu disse, não, a gente alugou outra casa. Eu disse, e eu fiquei todo empolgado. Tá, então a minha cadeira entra no banheiro. Eu disse, não, a tua cadeira não entra no banheiro. Mas a casa que eu aluguei é bem pertinho do shopping de Santa Cruz. E lá no shopping de Santa Cruz tem o banheiro adaptado. Aí eu disse assim para ele, pai, de noite, o que acontece? Ele disse assim, eu já falei com os seguranças, eles ficam com a chave. Tá resolvido. Tá resolvido. Então, assim, ó, são essas coisas que são mínimas, sabe? Mas acabam fazendo a gente evoluir nessas questões. Mas pode ter certeza, todo aprendizado, ele é importantíssimo. Eu sou muito das rotas acessíveis, Jorge Amaro, porque eu penso o seguinte, infelizmente, nós estamos num país que tem dificuldades de cumprir algumas questões, né? E a população também. Então, por exemplo, as pessoas, por exemplo, em Mostardas, que não são muitas pessoas com deficiência, tu criando alternativas para que elas possam fazer o seu deslocamento e pelo menos cumprir o mínimo possível de acessibilidade, até que o município todo se enquadre nisso, tu já vai resolver um bom problema, sabe? Então eu sou daquela coisa de ouvir as pessoas que realmente precisam utilizar aquele local e aquele equipamento. Então, para o meu primeiro contato é esse aí, Jorge. Grande relato, Marquinho, muito importante. Destacar, Marquinho, quando tu fala aí, tu conta a tua história na Assembleia, né? Eu tenho dito que o atual momento no país ele exige, primeiro, menos politicagem e mais políticas públicas, mais gestão pública. Acho que isso é um ponto central. Um outro ponto que eu acredito é menos oposição e mais composição. Nós podemos divergir, nós podemos nos desentender no ponto de vista da concepção de ideias, mas no ponto de vista de atender o cidadão, o papel central de quem está em um órgão público, quem está em uma Câmara de Vereadores, é atender a cidadania, atender o cidadão, ofertar melhor serviço ao cidadão. Então, a gente tem que compor mais nesse sentido, né? E quando nós que atuamos no segmento das pessoas com deficiência, esses dias eu conversava e ela está online aqui, ó, tá aqui online várias pessoas, ó. Tá, vamos mandar um abraço aqui para Maria Aparecida Chaves Velho, que é uma pessoa com nanismo, procuradora aqui do município de Mostardas, a Giovana Cecim Borges, e a Maria Aparecida, a Tida, ela está dizendo que é um lugar acessível, é um lugar seguro, exatamente. Investir em acessibilidade é investir em segurança. Está aqui o Luiz Henrique Martins também, chefe de gabinete aqui do prefeito de Mostardas, a Marta Gonçalves, a tia Marta, a Ana Mercedes, o William Maciel, a Maria Galvão, ó, o Vicente Fiorentini mandando um abraço aqui, grande Vicente, falando aqui da importância da pedagogia da acessibilidade, a Simone Gonzalez, grande Simone, lá de Bagé, a Velvet Severo, representando aí o segmento do nanismo ali de Rio Grande, a Cândida Campos, de Imbé, o Alexandre Mapurunga, o Alexandre é da Associação Brasileira de Abraça, associação voltada ao autismo, grande Alexandre, foi conselheiro do CONAD, né? A Andréa Colares aqui falando da importância das histórias de vida que nos fazem refletir ações possíveis e viáveis para uma cidade mais acessível. O pessoal interagindo aqui, né, bastante. Então, eu estava dizendo um dia numa conversa com a Simone, eu dizia para ela o seguinte, Simone, ela dialoga muito comigo com relação a essa questão dos partidos, de pessoas que estão em diferentes partidos, eu disse para ela o seguinte, nós temos dois documentos que são nossas teses, a Convenção da ONU e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Nós temos a acessibilidade como princípio e o protagonismo da pessoa com deficiência como valor. Ou seja, essas são as questões que nós não temos que abrir mão. Essas questões são bases e a gente não pode esquecer delas. Aqui em Mostardas, a gente tem tentado
implementar algumas políticas públicas, criamos a lei de cotas para pessoas com deficiência nos concursos públicos, o Plano Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, alguns projetos, como Praia Acessível, inclusive em parceria com a FADERS. A FADERS foi importante aqui também na formação para o paradesporto, foi importante também no seminário que a APAI realiza aqui anualmente, na questão da educação especial inclusiva, a questão a FADER também nos ajudou muito na questão do autismo, onde, além de técnicas da FADER virem a Mostardas, elas também têm acolhido mães e familiares lá em Porto Alegre, no grupo lá de atendimento às pessoas com autismo. Então, acho que esse papel da FADER, articuladora, é extremamente importante, e aqui em Mostardas nos ajudou muito, né? Pelo fato também de eu estar cedido aqui por um período ao município como servidor da casa. Bom, Cid, um dos grandes projetos que nós tivemos aqui em Mostardas, né, e eu queria que tu falasse um pouco desse projeto, né, porque tu nos honrou, posso dizer assim, né, com o Festival de Cinema Acessível e o Festival de Cinema Acessível Kids, ou seja, foi muito importante, movimentou o município, e é uma experiência riquíssima, uma experiência bem nessa linha de que eu falo, né, de aprender com o outro. O festival, ele, através do lúdico, ele nos ajuda a entender um pouco mais sobre a acessibilidade. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse projeto, né, e sobre como ele foi construído e quais os principais resultados que ele apresentou. Bom, o primeiro projeto de cinema acessível que eu criei foi um projeto chamado Cinema para Todos, História do Cinema Brasileiro. Desculpa. Em 2011, 2012, eu criei esse projeto, como eu desconhecia, como eu falei antes, do cenário de o que existia de conteúdo, e para mim era tudo muito óbvio. Eu achava que todos os filmes tinham uma versão acessível, porque existia uma lei, uma lei recente, comparado com 2012, que obrigava todo o conteúdo audiovisual a ter uma versão acessível, e eu achava que isso era cumprido. Então eu pensei, bom, vou fazer um festival de filmes com audiodescrição. Eu pensei, pô, se eu já vou colocar audiodescrição, que era o universo que eu estava trabalhando até então, então quem sabe eu coloco mais tecnologias. Vou colocar, então, Libras e legenda descritiva. Então, vou fazer acesso para todos. No começo, eu achei que que já existia, que todos os conteúdos eram feitos dessa forma, os filmes, e quando eu fui me deparar com a realidade, nunca tinha sido feito um trabalho assim. Esse primeiro projeto, ele contava toda a história do cinema brasileiro desde 1930, mais ou menos, com 31, com o primeiro filme de sucesso nacional, Limites, e terminava com Tropa de Elite 2. Então, era um projeto com 34 filmes, né, todos com audiodescrição, libras e legendas. Então, foi um projeto que ficou gigantesco, e era um projeto de lei de incentivo. Na minha cabeça, eu pensei assim, lei de incentivo, como funciona? Lei Rouanet. O empresário que paga imposto, ele pode destinar uma parcela desse imposto para uma ação cultural, um projeto de cultura, e todas as empresas vão querer fazer isso. Então, para mim, era uma coisa muito óbvia. Quando eu me deparei com a realidade, não era nada disso. Todas as empresas que eu batia na porta me diziam, que projeto lindo, isso é inovador. Nunca ouvi falar de um projeto assim. Muito lindo, mas agora não, porque a política da empresa é mais para feiras, festas grandes. E daí eu entrei num edital do Banrisul, também de patrocínio,
E eu fui ver, e não fui contemplado, e fui ver que todos os projetos que eram contemplados tinham nome de festa, feira ou festival. Então, o que eu fiz? Eu escrevi um projeto menor, fiz um resumo desse primeiro clássicos do cinema brasileiro, Cinema para Todos, e fiz o Festival de Cinema Acessível. Escolhi 8 filmes nacionais e coloquei com as 3 tecnologias abertas. Como era algo novo para mim, eu achei que a audiodescrição aberta é muito importante para mostrar para a população que existe o recurso e que existe a necessidade. Esse, no meu entendimento, era... E eu achava que os filmes que tinham acessibilidade eram assim. E fiz um trabalho com a minha equipe do Som da Luz, de divulgação, contratei profissionais para fazer as acessibilidades, tentei buscar os top da acessibilidade para compor esse grupo, e contratei uma equipe também de profissionais para divulgação. Na época, todos os filmes que eu ia em sessões de cinema com ou audiodescrição ou libras, quando eram, principalmente audiodescrição, quando uma sessão tinha um sucesso muito grande, eram 20 pessoas que iam na sessão. E aquilo me incomodou muito, então eu contratei uma equipe de profissionais, e a média que a gente teve na primeira edição do festival foi de 128 pessoas por sessão, uma média super alta. Eu achei que o festival ele estava dando acessibilidade para quem precisa. E no meio do caminho, eu percebi que o que se criou, não só a possibilidade, a liberdade de escolha, como o Jorge falou, mas se criou no cinema um ambiente de convívio, Marquinhos. Eu percebi que pessoas com deficiência e sem deficiência estavam rindo junto dos filmes, das piadas do filme. Então, estava funcionando. Isso, para mim, era novo. Eu achei que eu estava trazendo só cinema acessível, e não, era um ambiente de troca, de convivência, de aprendizado. E, principalmente, depois eu comecei a criar projetos de circulação, onde eu tive o prazer de levar a Mostardas, que, para mim... Bom, eu comecei o projeto inicial do Festival de Cinema Acessível, ele contemplava Porto Alegre, a capital. E as pessoas de vários lugares começavam a me perguntar quando é que vem para Salvador, quando é que vem para Rio Grande, quando é que o festival vai para o Rio de Janeiro. E eu comecei a me impressionar com isso. E daí eu fiquei sabendo que esse formato, com as 3 tecnologias de forma simultânea e aberta, era inovador no Brasil. E tudo o que acontecia de acessibilidade de conteúdo acessível acontece no centro. Então, se eu não fizesse um outro projeto, não fizesse uma ação nova para levar para Mostardas, ou levar para Flores da Cunha, ou levar para Rio Grande, ou levar para Pelotas, ou qualquer outra cidade fora de Porto Alegre, não ia acontecer nada. Porque as pessoas querem assistir, têm a necessidade, e daí eu criei projetos e parcerias de circulação pelo Estado. Uma parceria muito, muito bacana foi com o Banrisul, que entendeu a importância e usou o Festival de Cinema Acessível como um case para mostrar para os funcionários do banco e para o público das cidades, né, porque a gente circulou pelo estado todo, como se relacionar com a pessoa com deficiência. E aí, no meio disso tudo, mais novas situações vão se apresentando. Me peguei, imagina, eu trabalhando com acessibilidade, com inclusão, já militando, circulando com um projeto
criando esse ambiente de convívio onde muitas pessoas no interior estavam indo no cinema pela primeira vez. No meio disso, eu me deparo com preconceito meu por falta de conhecimento. Então, foi uma situação em Pelotas que foi a primeira vez que um grupo da APAI foi a uma sessão do cinema. Então, eu estou esperando, estou ansioso, eu não sei o que vai... Quem são essas pessoas? Sabia que tinha pessoas com síndrome de Down, autistas, enfim... Eu ainda não tinha o contato na sala de cinema com um grupo grande e estava bem curioso e ansioso para saber como é que ia acontecer essa sessão. Fui me informar, preparei a sala com pouca luz, não totalmente escuro, isso eu estudei, daí sabia que o som não podia ser muito alto. Então, além das 3 acessibilidades, eu criei uma outra acessibilidade, o ambiente propício para receber um público com deficiência intelectual ou cognitiva. Mas o preconceito que eu me peguei, chegou um menino, eu estou esperando o pessoal da PAI, e eles demoraram, porque muitas sessões demora para o público chegar. Algumas vezes, inclusive em Mostardas, era um ônibus só em Mostardas, então buscava uma escola, daí voltava, buscava outra, e daí me perguntavam, tu não te importa de esperar? E eu disse, não me importa de esperar de jeito nenhum, por favor, tragam as escolas para a sessão de cinema, e foi fantástico em Mostardas. Mas nessa sessão, um menino chegou perto de mim e começou a fazer sons e tentar se comunicar comigo de uma forma diferente para mim. E eu achei que era o pessoal da PAI que tinha chegado e avisei para o pessoal da minha equipe, o pessoal da PAI chegou. E, na verdade, não, era um menino que era surdo, era filho de alguém que trabalhava no cinema de Pelotas, e ele estava se comunicando comigo. Então, isso é preconceito? É preconceito. Mas eu encarei de uma forma, e também foi um aprendizado. Eu comecei a rir, porque eu percebi que o menino, ele era surdo, ele não era a turma da PAI, ou aquela turma ou outra, não tem isso. No cinema, nesse ambiente, não tem. Todos têm que ter o direito ao acesso, a gente tem que se conhecer mais. Essa é uma história importante. E como o Marquinhos falou, dos filhos, eu sou pai do Davi, e levei outro impacto assim muito forte. Fui convidado pelo secretário de Cultura anterior para levar o festival para Gramado. E levei o Tempo e o Vento para passar lá, escolhemos com o pessoal de Gramado, enfim. Na sessão ia começar e estava meu filho, que na época ele tinha 8 anos. E o Davi, eu disse, meu filho, foi num hotel onde estava acontecendo o evento, eu disse, meu filho, agora tu vai brincar que vai passar o Tempo e o Vento, é um filme que não é próprio para a tua idade. Ele olhou para mim e disse, pai, tu está me excluindo. Então, de novo, mais uma paulada grande, eu trabalhando com inclusão, tudo para todos, e eu estou excluindo o meu filho. E na volta, ele conversando com o Rafael Martins, que estava indo junto comigo, com a Mariana Baia, que ela era consultora, ia fazer a palestra comigo no festival. Daí o Davi diz assim, perguntou para o Rafael se tinha criança que tinha pai, criança cega que tinha pai vidente, e ao contrário, o Rafael disse sim. Por quê? Porque o meu projeto é Festival de Cinema Acessível Kids. Leve seu pai ao cinema. Bom, leve seu pai ao cinema me fez perceber que trabalhar esses conceitos que a gente fala e trabalha e milita na infância nos garante uma sociedade melhor lá na frente. Então, o Festival Kids me ensinou esse trabalho de a gente começar a trabalhar com a infância, com a juventude, para garantir isso. E o resultado é fantástico.
Leve seu pai ao cinema, me traz também para um pensamento de, depois de eu ter toda uma bagagem de vivência, uma bagagem vivencial, e cada cidade é uma experiência nova. Marquinhos sabe disso, o Jorge também, que circula, vocês circulam pelo Brasil, conhecem as realidades diferentes e falam com as pessoas. Isso me fez pensar que o momento que a gente tem, e o compromisso é de informar o público como um todo dessa necessidade de que tem um número gigantesco de pessoas com deficiência e que deficiente são os ambientes e não as pessoas. E o momento que a gente tem que fazer agora é a inclusão ao contrário. A gente tem que incluir as pessoas sem deficiência a esse universo único. E isso é o que eu tenho trabalhado. Agora eu estou com um projeto novo. Bom, o Festival Kids também foi inovador. Eu mudei a forma de apresentação das tecnologias. A gente tem que aprender com o que a gente vai apresentando, vai trabalhando, vai mudando todo esse formato. E agora foram filmes internacionais. Fiz Malévola, Meu Malvado Favorito, Frozen, Divertidamente. E agora eu estou com um desafio muito novo, que é o Ficção e Aventura. Está em fase de captação, já consegui preparar 2 filmes, 2 clássicos da ficção e aventura. Então, Harry Potter ficou fantástico. Imagina traduzir toda essa magia de um filme como Harry Potter. Inclusive, o William Maciel, que tu citou, ele é um intérprete de Libras do Harry Potter, né, faz parte da equipe. E Avatar. E o Avatar, para mim, foi um dos melhores trabalhos assim, de resultado que eu tive também, porque é um filme mais moderno, o som dele é maravilhoso, então os 2 filmes sempre são os últimos trabalhos, né? Eles estão fantásticos, aguardando passar esse momento que a gente está passando para levar para o cinema. Eu cheguei a pensar em fazer sessões de cinema virtuais ou em drive-in, né, que tem esses drive-in agora, mas o convívio de sentar do lado dos diferentes, poder sentar e escolher onde quer sentar, né, e se o amigo vidente com o amigo cego, com um tio que é surdo, todos irem ao cinema e sentarem juntos na mesma fila. Se eu fizer isso de forma virtual, que nem o que está acontecendo, isso que está propiciando esse momento, vai tirar essa magia. Então, estou aguardando mais um pouco para fazer a exibição do projeto Ficção e Aventura, que já está pronto. Os próximos filmes vão ser Pantera Negra, que também vai ser um desafio muito grande, é um filme fantástico, onde os personagens, 90% do elenco é de negros, né? Então já trata já mistura acessibilidade e inclusão e mistura também outros assuntos que a gente tem que falar, não só da pessoa com deficiência, mas a gente tem que falar de racismo, a gente tem que falar de todos os preconceitos que nos atrasam de uma forma bem clara e bem aberta. É um momento, eu acho que é bom para a gente falar disso e ocupar o lugar, antes que os maus tomem conta. Então, abrir um espaço para vocês falarem também. O tempo é, como dizia o Einstein, né? O tempo é relativo. A gente já está chegando nos minutos finais da live. A gente sempre marca 1 hora, porque, primeiro, pela questão da Luciana, né, da intérprete de Libras, e segundo, porque hoje a gente tem Grenal, né? Hoje eu disse pro Marquinho, eu vou torcer, eu acho que vai secar, né? Bom, mas importante ouvir esse relato do Cid com relação ao festival, né? Porque isso nos remete, Marquinho, às dimensões da acessibilidade, né?
A gente, muitas vezes, por muito tempo, a acessibilidade esteve associada às questões arquitetônicas, mas a gente tem trabalhado muito outros aspectos. O aspecto da comunicação tem ganhado muito espaço com a questão da cultura. A cultura tem provocado a acessibilidade na comunicação, mas a gente tem a acessibilidade instrumental nos instrumentos, a acessibilidade metodológica, quando a gente pensa um espaço em que as cores do espaço podem influenciar no ponto de vista do acesso a determinados sujeitos. A gente tem também a acessibilidade programática, né, com relação às leis, os decretos, né, e a gente tem talvez aquela questão mais importante, talvez a barreira que mais impede o acesso das pessoas com deficiência a diferentes espaços, que é a barreira da atitude, né, a barreira atitudinal. Então, talvez essas sejam as questões, né, que a gente tenha como desafios, né, para implementar a acessibilidade e garantir, de fato, mais direito às pessoas com deficiência. Então, já chegamos aqui no final da nossa live, mas eu quero ouvir o Marquinho antes disso, né, no ponto de vista dele fazer para nós aí uma avaliação do rescaldo aí, do que tem sido essa Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, né, à distância, né, estamos em isolamento social, mas, né, mobilizados pela acessibilidade. Conta para nós um pouco aí e já faz as tuas considerações finais, meu querido Marquinho Lang. Liga. Ô, Jorge Amaro, assim, ó, uma das coisas que a gente sempre fala, e a gente trouxe esse lema esse ano, né, que é o distanciamento que nos aproxima com acessibilidade e inclusão. Esse é o lema da nossa campanha, e nós abrimos lá no dia 21, que tu acompanhou essa abertura, né, que teve a participação do governador Eduardo Leite, que teve a participação do secretário Mauro Raucho, que é o nosso secretário de Justiça hoje, e uma dos trabalhos que a gente vem fazendo é exatamente isso, é saber como a pessoa com deficiência está se comportando dentro dessa nova forma, né, que a gente está tendo de viver. Porque esse distanciamento fez o seguinte, a pessoa com deficiência foi a primeira a ir para casa, até porque a maioria está no grupo de risco, e vai ser a última a voltar, né, para o novo normal. Porque o novo normal é aquele que a gente não sabe ainda o que a gente vai enfrentar daqui para frente. Então, a gente está trabalhando muito forte nessa linha, né, e tu pode acompanhar isso, inclusive tu foi um dos que nos auxiliou muito nesse novo normal da FADERS, conseguindo fazer um curso de audiodescrição, Cid, à distância, tá? Dentro das plataformas de comunicação. Isso foi fantástico, foi a primeira vez na história, né, Jorge Amaro? Primeira vez na história que aconteceu isso. Nós tivemos também o curso de Libras da mesma forma, praticamente da mesma forma, né? E nós tivemos agora o Fórum do Autismo, conversando sobre autismo, exatamente porque, olha só a situação das famílias, né? Nós tivemos até a luta para que o autista não fosse obrigado a usar máscara. O autista é o seguinte, a pessoa com deficiência, ela tem uma rotina diária. Tu imagina só, essa rotina foi quebrada, ela vai para casa, bota máscara, bota gel, e como entender tudo isso que está acontecendo? Então, a gente está fazendo esse trabalho de conversando sobre autismo para que a pessoa possa se identificar com uma nova situação, tanto a pessoa com deficiência como os seus familiares. Esse distanciamento, evidentemente, fez tudo isso. Além da luta, né, aquela forte, né, Jorge Amaro, que tu começou lá atrás, lá em 2016, vocês começaram a trabalhar, a LBI foi aprovada em 2015, e começou a trabalhar a Lei Gaúcha de Acessibilidade e Inclusão em 2016. Ela ficou pronta em 2018, foi entregue, e infelizmente até agora ela não foi à votação. Tanto é que eu cobrei isso na abertura do governador, para que a gente, o mais rápido possível, mande para a Assembleia, possa fazer os últimos ajustes lá, se tiver algum ajuste para fazer, e que a gente possa aprovar essa que é uma lei que, assim, ó, ela evolui muito mais do que a própria lei brasileira de inclusão, né, Jorge Amaro? Tu que foi um dos protagonistas dessa história toda, além da lei de altas habilidades, superdotação, que é uma lei fundamental também para que a gente possa agregar, né, esse aluno, essa pessoa que tem altas habilidades e superdotação
e que fica naquela situação de não ter uma política pública definida. Da minha parte, muito obrigado, Jorge Amaro, muito obrigado pela oportunidade de estar na live, tá? Junto com o Cid, um abração também para a Luciana e todos que nos assistem, né? Nos acompanhem por aí, porque tem muita coisa boa para acontecer, se Deus quiser, na acessibilidade e inclusão no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. Muito obrigado, Marquinho. E agora eu vou passar para o Cid para ele fazer as considerações finais dele. Bom, para mim foi também uma honra estar aqui com vocês dois, que pessoas que eu admiro muito o trabalho, né, nessa nossa luta para um mundo melhor. E é difícil, mas quando foi fácil, né? Então, eu acho que são situações que a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai tentando modificar e a gente vê resultados. Então, eu acho que o importante não tem como parar, agora não tem como parar. A gente avançou bastante, as leis estão aí, a gente está em plena pré-campanha e os candidatos e os partidos ainda não estão olhando para uma campanha acessível de forma séria. A verba toda de publicidade das campanhas é para publicidade e não é uma publicidade acessível. Então, eu sei porque eu estou recebendo vários orçamentos, pedidos de orçamento, e sempre é muito caro, não, isso não pode ser. Então, não existe o hábito de se pagar por acessibilidade, para o privilégio de ter uma Luciana, uma intérprete de Libras de primeira linha, ou todos os profissionais da área, que todo o trabalho de acessibilidade tem que ser feito por profissionais. Então, não existe esse hábito. A gente está bem perto de eleger pessoas, e a gente pode também pensar em eleger as pessoas que fizerem uma campanha acessível. É uma maneira de escolher, porque a escolha as pessoas não lembram em quem votou. A grande maioria não lembra quem foi o vereador, quem foi o deputado, lembra que votou para presidente, para governador, e só. Então, eu acho que é uma hora de cobrar dos políticos, cobrar dos partidos, a acessibilidade nas campanhas também. É um momento que a gente está vivendo essa pandemia, é um momento de repensar formatos, né, e formas de se comportar também, né? Um elogio muito grande que eu quero fazer para o município de Mostardas, que eu tenho um carinho. Antes de conhecer o Jorge, eu já ia para Mostardas há muito tempo, ia na época da Estrada do Inferno, sempre gostei de pescar, aquela região é uma região fantástica, tem passeios ecológicos e reserva, tudo muito... A natureza é exuberante naquela região, então eu vou para lá há muitos anos, e eu fui muito bem recebido com o cinema acessível em Mostardas, em todas as edições. Não que eu esperasse ser mal recebido, mas me surpreendeu porque eu fui recebido muito mais do que eu imaginava. A adesão ao cinema acessível foi fantástico. O trabalho que o Jorge faz na região, de mostrar para a população a praia acessível, e todos os trabalhos que ele faz lá, transforma a sociedade de Mostardas. O pessoal de lá já tem um olhar diferente. Não é mais 100% novidade. Foi muito mais fácil explicar qual era o meu trabalho lá. E é um trabalho super importante, tão importante que tem o apoio da FADERS, o Cinema Acessível. Eu tive conversando com o Marquinhos. Então, o festival tem apoio da Unesco, tem apoio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Então, se tem apoio de grandes, sempre teve o apoio do Jorge Amaro, desde quando a gente se conheceu, independente
de ele estar em Mostardas ou estar em Porto Alegre, sempre teve esse apoio. Então, se é um trabalho importante e se a acessibilidade é importante, vamos cobrar, pessoal, vamos nos mexer, vamos cobrar para que exista de fato. Acho que estou falando demais de novo. Então, gente, que prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa se encontrar logo para mais um bate-papo desse. Obrigado. Obrigado, Luciana. Obrigado, Jorge. Obrigado, Marquinhos. Eu que agradeço muito a participação de vocês, né? Falando de acessibilidade, falando de inclusão, falando de direitos, mas, sobretudo, contando as nossas histórias de luta, cada um no seu tempo, no seu espaço. Né? E eu quero finalizar destacando que, mais do que nunca, a acessibilidade precisa entrar na agenda gaúcha. Fostes muito feliz, Marquinhos, quando, na abertura da semana, já destacou a necessidade de aprovar a Lei Gaúcha da Acessibilidade e da Inclusão. Lamentavelmente, o Parlamento Gaúcho, na época, em 2018, ele não entendeu a importância da proposta e a relevância que ela tinha para a sociedade gaúcha. Né? O projeto foi arquivado, né, inclusive indo na contramão de documentos, recomendações internacionais, indo na contramão da própria LBI. O Rio Grande do Sul poderia estar na vanguarda naquele momento, né, mas que bom que tu colocou a Lei Gaúcha da Acessibilidade e da Inclusão embaixo do braço, e certamente, né, vai levar essa proposta à frente, vai levar adiante e vai ficar como um grande legado da tua gestão na presidência da FADERS, a aprovação da Lei Gaúcha da Acessibilidade e da Inclusão. E lei esta, Marquinhos, que eu tive a honra de ser o relator no período que estava, eu entrei no doutorado na URGS em 2015, no período que estava no doutorado, então, estava estudando muito na época, né? Inclusive, em vários pontos, a Lei Gaúcha, ela melhora o que a LBI propõe. Por exemplo, a Lei Gaúcha, ela propõe um capítulo com o direito ao meio ambiente. Vai ser a primeira legislação de todo o país a tratar dos direitos da pessoa com deficiência com relação ao meio ambiente. Né? Usei, então, aí um pouco da minha expertise enquanto biólogo, que sou, né, minha formação. Então, aprovar essa lei, esse projeto de lei, é um grande desafio e faz parte aí da agenda da política da pessoa com deficiência no estado do Rio Grande do Sul. Eu te agradeço, Marquinho, presidente, meu amigo, posso dizer assim, um amigo feliz assim quando a gente consegue construir boas relações, né? E eu acho que quem atua na área da acessibilidade, da inclusão das pessoas com deficiência, a empatia acaba tomando conta da gente, a gente acaba indo para além das questões profissionais, das questões políticas, e a gente acaba numa irmandade, né, pelas relações humanas, né, porque são elas que nos movem e são elas que nos fazem acreditar em um mundo que seja diferente. E um mundo diferente é um mundo mais acessível, mais inclusivo. Um mundo melhor para a pessoa com deficiência é melhor para todas as pessoas. Essa é a mensagem final que a gente deixa. Agradecemos a todos que nos prestigiaram. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite e que terminemos a noite com uma vitória do Tricolor. Grande abraço.